Salmo de número 130. Cântico de romagem, Salmo de número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Como nós temos estudado na escola dominical sobre os salmos e também temos usado o culto à noite para expor salmos em específico, os irmãos sabem que eu tenho enfatizado a importância que existe na estrutura do saltério, como os salmos foram distribuídos, e que não podemos apenas pensar na importância do autor daquele salmo, mas também no compilador, naquele editor final, ou editores finais que montaram aquele livro da forma em que está aqui. Tanto o autor do salmo como o compilador ou os compiladores também foram inspirados pelo Senhor, e por isso cada salmo está no lugar em que está por uma estratégia do Espírito Santo de Deus, para nos ensinar algo, para compor uma mensagem central daquele livro, daquela parte do livro, para somar-se a outras partes dos salmos e assim trazer uma mensagem central. Esse Salmo 130, ele está entre os salmos chamados salmos de romagem, como você pode ver aí, cântico de romagem. Foi o compilador quem colocou, e ele é inspirado por Deus e ele podia fazer isso. Então ele coloca aí cântico de romagem. Esses salmos cânticos de romagem estão do Salmo 120 ao Salmo 134. Quando eu falei do Salmo 127, eu expliquei isso, 127, 128, mas só para a gente relembrar e continuar o nosso entendimento aqui, os salmos de romagem, do 120 ao Salmo 134, são 15 salmos, e esses 15 salmos correspondiam aos 15 degraus do templo. Isso para mostrar que o povo, enquanto caminhava, as tribos iam para Jerusalém para adorar o Senhor, eles iam cantando esses salmos, expressando o desejo de estar em Jerusalém, o desejo de estar no Monte Sião, o desejo de estar em Israel, no templo, para adorar ao Senhor, ou no tabernáculo antes, depois no templo, após o período de Salomão. Então, esses 15 salmos, eles eram cantados pelo povo. O Salmo 122, ele fala para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Salmo 122, verso 4, para onde sobem as tribos, essa ideia de subir degraus, de ir até Jerusalém para adorar ao Senhor. É isso que está por trás da composição desses salmos, da montagem desses salmos aqui nessa parte do saltério. Uma outra coisa importante que devemos destacar é que o Salmo 127, ele é o pilar entre esses 15 salmos, ele é o salmo do meio entre os 15, então tem 7 de um lado, 7 do outro, e ele está bem no meio, o salmo escrito aí por Salomão. No Salmo 127, estando ele no meio, 7 de cá, 7 do outro lado, tem 2 salmos de Davi entre os 7 aqui, e 2 salmos entre os 7 do outro lado. Mas o salmo central aí é o Salmo 127, que mostra que é o Senhor quem edifica a casa. E já expus aos irmãos mostrando que a casa aqui não é a minha casa, meu lar, mas é o templo, é a casa do Senhor, que Salomão pôde edificar para Deus. Então esses 15 salmos, eles estão expressando essa adoração ao Senhor.
esse sentimento, esse pensamento dos peregrinos para ir adorar ao Senhor. Mas, quando olhamos para o Salmo 130, nós podemos ver que o Salmo 130, ele está entre salmos, desses 15 aí, entre salmos que falam de tristeza, de esperança e de alegria. Por exemplo, você pode ver isso no Salmo 129, no versículo 1 e 2, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Você pode ver ainda no Salmo 129, verso 4, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Aí ele vai falando das ações de Deus de livramento. No Salmo 131, salmo após o Salmo 130, ele também fala de angústia, verso 2 e 3. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Termina da mesma maneira que terminou o Salmo 130. E ele quem redime Israel todas as vezes. Verso 7, espere Israel no Senhor, como termina aí o Salmo 130. Também o Salmo 133, do verso 1 até o verso 3, fala: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos, como nós vimos na liturgia. Vai falar da alegria. Eu lembro que eu falei, fala de angústia, fala de esperança e fala de alegria. Fala da alegria dos irmãos estarem unidos, juntos para adorar ao Senhor. No Salmo 134, que é o último salmo desses 15 salmos aí do Cântico de Romagem, ele fala de bendizer ao Senhor, de erguer as mãos para o santuário, de Deus abençoar Sião, o Senhor que criou os céus e a terra. Então, nós temos esta ênfase aí, desses salmos próximos aí, mais próximos do Salmo 130. Mas, irmãos, quando olhamos para o Salmo 130, não sabemos o autor dele, não nos é dito quem escreveu, não é dito em que situação ele foi escrito. Então, as deduções que podemos fazer é a partir da própria escrita do Salmo, dentro desses 15 salmos aí. Se nós olharmos de forma bem rápida, veremos que o salmista, no 130, que é o que nós vamos expor, ele fala de iniquidade. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Verso 3. Contigo, porém, está o perdão para que tema. Versos 6 e 7. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nós podemos ver que o salmista está falando de pecados, e ele está falando de anseio de estar na presença do Senhor, o que condiz com esses 15 salmos que era cantado pelo povo ansiando em ir para Jerusalém e adorar ao Senhor. Mas vamos ver se o Salmo 130 é um salmo de confissão de pecados. Vamos ver a partir do verso 1. Das profundezas, ele diz: clamo a ti, Senhor. O salmista começa dizendo que das profundezas é que ele vai clamar ao Senhor. A expressão profundezas dos salmos é usada para mostrar uma situação de angústia, de tristeza, de aflição. Por exemplo, no Salmo 69, verso 1 e 2, 69, verso 1 e 2, o salmista fala assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, não alcançava o fundo desse lamaçal. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Salmo 69, verso 1 e 2. O salmista fala que ele estava num profundo lamaçal e que o seu pé não alcançava lá o fundo.
quando a gente está para afogar em alguma coisa, você não alcança ali o fundo, se você não souber nadar, você fica realmente desesperado. Mas aqui é um lamaçal, né? Ele está numa situação pior ainda, e ele se vê desta forma. No Salmo 69 ainda, verso 14, ainda no 69, apenas para exemplificar, no verso 14, ele fala: livra-me do tremendal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Veja que ele usa tremendal, é a ideia também de profundezas. Então ele está usando isso para mostrar que ele estava cercado de todos os lados, envolvido por aquela situação, não havia como sair sozinho daquela situação, e só Deus poderia tirá-lo dali, só Deus podia rebocá-lo daquele lamaçal, só o Senhor podia arrancá-lo daquela situação. Então, quando olhamos essas expressões profundezas aqui nos Salmos, é usada para mostrar estas angústias aí. E aí, mas no Salmo 130, eu vou mostrar isso para você. No Salmo 130, ele não está numa profundeza por causa que está sendo perseguido pelos inimigos, como Davi muitas vezes esteve. Ele não está numa situação de cerco de inimigos, mas ele está em pecado. E aí ele diz que isso o levava, o afastava de Deus, criava um abismo entre ele e o Senhor. E essa situação de estar envolvido por essas profundezas, de estar afastado de Deus, fazia com que esse salmista expressasse com muita angústia esse desejo de sair dessa situação. Você pode ver que no verso 2 ele fala: escuta, Senhor, as minhas súplicas. Verso 5, aguardo o Senhor. Verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor. São expressões que mostram claramente que o salmista estava em aperto, em angústia, profundas angústias aí. Quando ele fala das profundezas, clamo, esse verbo clamo aí, é um verbo que primeiramente nos mostra que ele está clamando à pessoa certa, ele está clamando ao Senhor, e Senhor aí é Yahvé, eu sou, está clamando ao Deus da aliança, ele está clamando para aquele que ele ofendeu, ele está direcionando e se humilhando perante o Senhor. Em outros salmos, aqui eu não vou citar, só mencionar rapidamente, em outros salmos esse verbo clamar aí, ele é sempre usado para clamar a Deus, e usado para Deus meu, clamo de dia, não me responde, o Salmo 22, verso 2, com a minha voz clamo ao Senhor, Salmo 3, 4, Salmo 34, 6 diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Então, sempre nesse sentido de alguém, um servo de Deus, em profunda angústia, tristeza, em profundezas, clamando ao Senhor, todo dia, toda hora, todo momento, intensamente. Mas veja, as coisas vão se agravando aí no Salmo. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele agora usa um outro nome para Deus, ele fala, escuta, Senhor, S maiúsculo aí na sua Bíblia e o resto minúsculo. Pode comparar aí com o verso primeiro, que está todo maiúsculo aí, Senhor. Aqui é Adonai, ele fala, escuta, Adonai, a minha voz, escuta. Adonai pode ser soberano, governador, mas Adonai também pode ser pai. A ideia de paternidade. Então ele está clamando a Deus com alguém que ele tem intimidade, com alguém que ele confia. Ele fala ao Senhor primeiramente como sendo o Deus da aliança, o Deus que não muda, o Deus que fez aliança com o seu povo, é o que ele diz no verso 1, mas agora ele está falando e expressando o aspecto de que não está falando com um Deus distante. Quando nós falamos, para ficar mais claro, é o seguinte, quando ele fala no verso 1, Senhor, é como se ele estivesse falando e destacando o fato de que Deus é exaltado. Ele é um Deus transcendente, ele é o Senhor da aliança, e ser o Deus da aliança envolve que ele está no alto dos céus.
Mas também ele fala de um Deus que se relaciona com ele, não só por ser o Deus da aliança, que tem esse outro aspecto, mas ele fala desta intimidade. Eu estou clamando àquele com quem eu me relaciono. Então Deus tanto é exaltado acima dos céus e da terra, como também ele se relaciona conosco, ele se inclina, ele ouve o nosso clamor, ele dá ouvidos ao que nós falamos, apesar de quem somos, apesar da nossa insignificância diante da sua grandeza. Mas ele olha, ele nos trata como filhos, ele ouve o nosso clamor, ele nos corrige como pai, ele nos disciplina, porque ele só faz isso com quem é filho. Mas ele também põe no colo, ele também ouve, ele também trata, ele é misericordioso também. E é esse o aspecto que o salmista quer destacar. Esse verbo aí no verso, esse verbo escuta aí, preste atenção, dar atenção. Ele quer chamar a atenção do Senhor para ele. Senhor, ouve meu clamor, Senhor, ouve a minha oração. Eu estou em profundezas, eu estou longe do Senhor, eu não suporto mais viver desta forma, eu não posso mais viver longe de Ti. Então eu estou angustiado, eu estou em um lamaçal de pecado, afastado de Ti. Então, Senhor, ouve o meu clamor, atenta para a minha oração, dá atenção ao que eu vou dizer. E ele diz aí: escuta, Senhor, a minha voz, e estejam alertas os teus ouvidos. A expressão alerta, aí no verso 2, traz um sentido duplo, tem dois sentidos dessa expressão alerta aí no verso 2. Tem um sentido de uma adoração longe do templo e uma adoração no templo. Vou tentar explicar melhor. Essa mesma expressão aí, alerta, esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas, foi usada por Salomão quando ele orou lá, quando foi inaugurado o templo, orou em consagração do templo. E aí ele faz a seguinte oração: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos, alertas, essa expressão, atentos, à oração que se fizer deste lugar. Segundo Crônicas 6, 36 a 40. Lá é nesse contexto que Salomão fala isso. Então, quando o templo lá foi construído, ele faz essa oração, ele se ajoelha, ele ora e roga ao Senhor que os seus olhos estivessem abertos ali, simbolizado pelo templo, os seus ouvidos atentos às orações dos crentes que se reuniriam ali para adorar ao Senhor em Jerusalém, quando se fizesse oração naquele lugar. Então está relacionado aqui esse verbo em estar no templo adorando ao Senhor, e é assim que Salomão utilizou. Mas há um outro sentido que o próprio Salomão também utilizou, quando ele fala assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aliás, o segundo Crônicas 6, ele está falando de Deus estar atento aos olhos abertos e ouvidos, ainda que o povo, e o contexto ali, ainda que o povo estivesse longe desse templo e eles pecassem, eles deveriam direcionar as suas mãos em direção a Jerusalém e orar ao Senhor, mesmo que estivessem longe. E depois ele usa esse mesmo verbo para dizer quando o povo estivesse dentro do templo orando ao Senhor. O que eu quero destacar é que esse verbo estar alerta tanto pode ser usado para o povo estar no templo adorando ao Senhor e clamar a Ele que esteja atento às orações deles, como também se eles estivessem em cativeiro, longe e desejando estar no templo. Então, em que situação o salmista estava? Não sei. Ele poderia estar em terra distante e clamando ao Senhor do templo, olhasse para ele, porque o templo lá simbolizava a presença de Deus. Ele poderia estar também no templo, orando ao Senhor e clamando ao Senhor em Jerusalém para que atentassem para as suas orações, como nós vimos no Salmo 73, quando Asaf diz que foi ao santuário e atirou para o fim dos homens. Ele foi ao templo e orou.
Mas por fato de ser um salmo que está entre os de romagem, daqueles que eram cantados enquanto eles iam para o templo, é possível, mais provável, que ele estivesse falando de estar dentro do templo, orando ao Senhor e clamando ao Senhor para que ouvisse as suas orações e as suas súplicas. Mas, continuando aqui, esta oração do salmista não é apenas por ele, mas também pela nação de Israel. Vocês podem ver no final do Salmo, versos 7 e 8, ele fala: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades, pecados. Então ele está orando não só por ele, mas também ele está orando pela nação de Israel. Onde nós encontramos um paralelo a esse tipo de oração? Na oração de Neemias. Neemias orou pela nação de Israel, orou por Jerusalém, orou e se incluiu nela. Um outro exemplo que temos é de Daniel, no capítulo 9, quando ele também faz uma oração desta forma. Ele pede perdão ao Senhor e se inclui nisso aí. Então pode ser que o salmista estivesse não só se incluindo no pecado do povo, como Daniel fez, como Neemias fez, mas é bem provável que o salmista estava falando de pecados particulares dele. Então ele tanto fala de si, como ele fala do povo. E então ele está clamando ao Senhor que o perdoasse pelos seus pecados. Olha aí o verso 2, o finalzinho. Ele diz, ele pede ao Senhor que estivesse atento, desse ouvidos às suas súplicas. Súplica traz a ideia de alguém que sabe que é inferior, está diante de alguém que é superior. Esse é o sentido da palavra. O salmista não está com arrogância, ele está com humildade. Ele se prostra diante do Senhor. A ideia de súplica, além desta de entender que está diante de alguém que é superior, também traz a ideia de uma pessoa que sabe que não tem nada a oferecer. Ele não tem nada a oferecer a Deus que pudesse convencê-lo de perdoá-lo. Não havia nele mérito nenhum, ele está esvaziado de si mesmo. Ele sabe que também, a ideia de súplica, ele sabe também que o Senhor não tem obrigação de perdoá-lo. Se Deus não o quisesse perdoar, Deus não teria obrigação de perdoá-lo. Então ele está totalmente quebrantado. Ele está dizendo: eu estou em profundezas, eu estou angustiado. Senhor, eu sei que eu estou diante do Criador dos céus e da terra, do Adonai, do Deus da aliança, de Yahvé, do grande eu sou. Eu sei que não tenho nada a oferecer ao Senhor de mim mesmo, não há nada em que eu possa confiar em mim mesmo. Eu estou completamente esvaziado de mim mesmo. E por isso eu estou suplicando. Esteja atento, Senhor, às minhas orações. É muito semelhante ao que Davi fez. Quando foi exortado por Natã, ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e no teu julgar. Salmo 51, verso 1 a 4, o salmista Davi diz: Senhor, tem misericórdia, compadece de mim, apaga minhas transgressões, lava-me, purifica-me. Ele está suplicando, ele não está reivindicando nada, ele está clamando: Senhor, me perdoa, me purifica, me lava, me restaura, crie-me um coração novo. É um clamor de um desviado, é um clamor de alguém arrependido, semelhante ao que o Senhor Jesus contou na parábola do fariseu e do publicano. Lembra? Quando ele fala que o publicano, ao contrário do fariseu que orava de si mesmo para si mesmo, ele diz que o publicano, estando em pé, longe ali no templo, ele não ousava sequer levantar os olhos ao céu,
mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:13. Ser propício a mim, pecador, ser favorável a mim, pecador. Esta foi a oração desse publicano arrependido, e Cristo diz que ele desceu perdoado, justificado, e não o outro. O salmista aqui está fazendo a mesma coisa. Ele não está buscando justificativo dos seus erros. Senhor, eu te suplico que me perdoe. Mas olha o verso 3. Se observares, Senhor, a iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se o Senhor olhar para nós conforme os nossos pecados, se o Senhor olhar para as nossas iniquidades, quem poderá ser perdoado? É o que ele está dizendo. Como, Senhor, como que alguém poderá se sustentar, poderá permanecer na tua presença? Quando ele diz aí, subsistirá, é permanecer. Se o Senhor observar os nossos pecados, quem poderá estar ou permanecer na tua presença? Esse mesmo verbo foi usado para Abraão, no sentido positivo, quando é dito assim: então partiram dali aqueles homens, lembra aqueles 3 homens que foram até Abraão lá, e 2 eram anjos e foram até Sodoma e Gomorra, e um ficou, que era o Senhor. Então diz que então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão, aí permaneceu, subsistirá, permaneceu ainda na presença do Senhor. Gênesis 18:22. Abraão permaneceu na presença do Senhor, fazendo o quê? Intercedendo. Moisés fez isso também. Então há um sentido positivo quando ele é usado para que você permaneça na presença do Senhor, para interceder em favor de alguém, da igreja, como Abraão fez em favor do seu sobrinho, como Moisés fez em favor da nação de Israel. Então isso é um permanecer na presença do Senhor, intercedendo, no nosso caso, através de Cristo. Mas no Salmo 130, o salmista faz a pergunta para dizer: quem em pecado poderá permanecer na presença do Senhor? Quem poderá permanecer diante de um Deus santo? E aí então você pode ver que ele fala de iniquidades aí. Se observares, iniquidade é pecado. Ele está dizendo, o sentido aqui usado nos Salmos é: se o Senhor observar os meus pecados que me trazem castigo. O salmista entendia que a situação que ele estava passando era decorrente da sua desobediência a Deus, e Deus estava disciplinando ele. Então ele disse: Senhor, como que alguém pode subsistir e permanecer diante do Senhor desta maneira? Mas veja o verso seguinte. Ele diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ele não está apenas falando que Deus pesa a mão sobre aqueles que pecam contra ele, os crentes, mas ele fala que o Senhor perdoa. O Senhor é misericordioso. Davi, quando pecou contra o Senhor, no Salmo 32, ele fala que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos envelheceram, e ele vivia em constantes gemidos. Deus estava pesando a mão sobre ele, e ele era ali, Deus disciplinando, enquanto ele não se humilhou e não confessou o seu pecado. Ele diz que enquanto ele não fez isso, ele estava vivendo uma sequidão nos seus ossos, dores no corpo, dores na alma. E é isso que o salmista está dizendo no verso 3: se o Senhor observar as nossas iniquidades, quem é que vai permanecer na tua presença? Mas o Senhor perdoa aqueles que estão contigo, está o perdão. Mas vamos caminhar mais, versos 5 e 6. Aí ele fala agora da sua esperança. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã.
mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e é nele copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Veja que agora o salmista, ele vai focar as misericórdias de Deus. Ele falou primeiro das suas angústias, do estado dele, ele falou da ira de Deus, da justiça, da disciplina do Senhor, mas agora ele vai enfatizar a sua esperança certa de que o Senhor terá misericórdia dele. Então ele fala: aguardo, minha alma aguarda, eu espero, a minha alma anseia. Veja essas expressões. Ele está expressando a Deus intensamente: Senhor, eu estou aguardando, eu estou esperando, eu estou ansiando. E aí, quando ele diz isso, esse esperar do salmista aqui é um verbo intenso. Ele está angustiado, esperando que Deus o perdoe, que Deus tenha misericórdia dele, que o tire daquela aflição decorrente do pecado. Ele fala no verso 5 e 6 que a sua alma aguarda, que a sua alma anseia, todo o seu ser está envolvido nesta esperança, nesse anseio de que o Senhor o perdoasse. E aí ele usa uma metáfora aí, ele fala do guarda, do atalaia, e ele fala duas vezes, ele repete. É uma linguagem poética, salmo é poesia hebraica, então ele repete, reafirma isso. Esse é o propósito. Mais do que os guardas ao romper, pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas desejam o romper da manhã, a sua alma ansiava pela graça e misericórdia de Deus. Um guarda, um atalaia, ficava atento, esperando o seu turno da noite, esperando o romper da manhã, para poder então terminar o seu turno, cansado, angustiado, esperando o descanso. Da mesma maneira, o salmista está esperando o descanso para a sua alma. Ele está olhando fixo para o Senhor, esperando o romper da manhã na sua alma, esperando o romper daquele dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é por isso que nós não somos consumidos. Então o salmista não apenas ele olhou para dentro de si, para os seus pecados, e viu que não havia nada que pudesse oferecer a Deus, e por isso suplicava, mas ele olha para o Senhor e diz: eu estou olhando para o Senhor, eu estou desejando o Senhor, eu estou como os guardas que anseiam pelo descanso de uma noite difícil e angustiante de trabalho. Lá na Quinta Companhia, às vezes chego lá e eu pergunto aos policiais: vocês estão chegando ou estão saindo? Não, pastor, eu estou morto, estou chegando, estou saindo, passou a noite toda trabalhando, está querendo ir para casa para dormir, porque não aguenta mais. Então, os guardas que trabalham à noite vigiando a cidade, os policiais, eles estão ansiando o romper da manhã. Aqui é um atalaia que ficava na muralha para vigiar, e tinha que ficar atento, não podia pregar o olho, porque se ele fechasse o olho, poderia o inimigo se aproximar e dominar a cidade. Então imagine, não pode cochilar, não pode fazer como alguns seguranças ficam dormindo nos prédios lá, põe até um colchãozinho para dormir, para falar que está vigiando. Não, esse tinha que ficar atento o tempo todo, porque se ele pregar, igual no exército, se ele pregar o olho, ele pode permitir que o inimigo avançasse e dominasse a cidade. Então ele fica esperando a hora do descanso, romper o dia para acabar o seu turno e ir embora. O salmista diz assim também: a minha alma anseia pela misericórdia e o perdão do Senhor. O Senhor que é longânimo, o Senhor que é misericordioso, o Senhor que restaurará Israel. E aí por isso ele termina falando que Israel também deveria esperar no Senhor, porque nele há misericórdia, nele há graça, nele há redenção. É Ele quem redime a nação de Israel, aqui nesse contexto, mas o Israel de Deus é a igreja. É Ele quem restaura o seu povo, é Ele quem guarda, é Ele quem perdoa. É através dele, de Cristo, que nós somos perdoados, temos um advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
então nós esperamos o dia em que seremos completamente transformados, nossa alma anseia, mas o salmista fala no contexto de arrependimento. Irmãos, o que isso tem a ver com a gente? Primeira coisa, o salmo é uma confissão de pecados. O povo tinha que cantar também confessando pecados enquanto ia para o templo. Por isso que no nosso culto que nós prestamos a Deus há um momento de confissão de pecados. Não é religiosidade isso, é bíblico. O povo precisava também expressar a Deus enquanto ia caminhando para Jerusalém, dizendo que pecaram contra o Senhor, que esperava na misericórdia do Senhor. Então nós também devemos fazer a mesma coisa. Mas tratando-se do gênero deste salmo, da maneira como ele fala que é uma confissão de pecados, o ímpio peca contra Deus e não está nem aí. A sua mente é obscurecida pelo pecado. Ele está alheio a Deus, como Paulo diz em Efésios. Ele está morto em delitos e pecados, como está no Salmo 73. Ele vive em lugares escorregadios, ele vive engordando, ele vive prosperando, e aparentemente nada lhe acontece. Então ele não tem nenhum peso na sua consciência, não há arrependimento. Então esta atitude é impossível para o ímpio, a não ser que ele seja alcançado pela graça e seja transformado. Mas esta atitude só é possível para crente, crente verdadeiro. Crente verdadeiro peca. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, mas o fato é que nós pecamos, mas nós sabemos que não há felicidade no pecado. Nosso coração se entristece, se angustia. O verdadeiro crente pode até por algum tempo, como Davi, caminhar desviado moralmente, mas ao ser exortado pela palavra, cai em si, reconhece, se humilha, faz súplicas ao Senhor que o perdoe, sabe que em Cristo há perdão, sabe que ele foi reconciliado com o Pai através de Cristo, ele sabe que precisa se arrepender dos seus pecados, não para ser salvo, mas porque é salvo e quer tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Ele sabe que viver em pecado nos coloca em profundezas, que às vezes o pé não alcança o fundo, nos prende, nos amarra, nos traz angústia, nos traz gemidos, nos traz tristezas profundas, porque só nele há alegria, só nele há felicidade. O crente verdadeiro sabe que o pecado causa um abismo entre nós e o Senhor. O crente verdadeiro sabe que ao confessar os seus pecados ao Senhor, não há nele nenhum merecimento. Ele suplica ao Senhor o perdão. Ele fala com o Senhor sabendo que Ele é superior, que Ele é Deus exaltado, e que ele não tem nada que ele possa justificar os seus pecados. Ele não pode dizer que é culpa da igreja, do pastor, do presbítero, do diácono, culpa do irmão que não vem à igreja, culpa do irmão que vem. Ele não pode dizer nada disso. Ele sabe que a culpa é dele, a culpa é dele, nem do diabo, é dele. Pequei contra ti somente fiz o que é mal. Então o crente se humilha diante do Senhor, e ele anseia, como os guardas pelo romper da manhã, anseia pela restauração do seu coração, anseia pelo ânimo que deve ser renovado no seu coração, ele anseia pela mudança na sua vida, porque ele sabe que por mais que o pecado temporariamente nos traga prazer, o sofrimento que ele traz é permanente, a não ser que haja arrependimento. Portanto, meu irmão, minha irmã, você anseia pelo Senhor como salmista. Não importa se você está em pecados tidos como graves, porque não há pecado digno pecadão para o Senhor. Não importa o nível de escândalo do seu pecado perante os homens.
O que importa é que, independente de qualquer que sejam os nossos pecados, todos eles devem nos entristecer e devem nos levar a nos arrepender e ansiar pela misericórdia do Senhor. Mas nós sabemos e nos alegramos de que nós temos esta misericórdia.